Durante o reinado do Luís XIV, rei de França, no século XVII, o famoso escritor Molière escreve uma peça chamada Tartufo, que pode ser traduzido para o português como O Impostor. Esse impostor, ele simulava uma aparência de virtude, uma aparência de piedade. Ele conquistou a confiança de uma família e se infiltrou nessa família. Mas, para viver essa aparência de piedade, cada vez ficava mais complicado para ele, que ele tinha que ir inventando histórias, até que por fim, ele foi desmascarado. Jesus sempre criticou, essa falsa virtude, sempre criticou a hipocrisia. E nessa passagem de hoje ele vai dizer que essa hipocrisia se torna um peso, e esse peso leva à tristeza. Portanto, se você está numa vida triste hoje, raciocine um pouco, pense um pouco se talvez a causa não é essa da tua tristeza, dessa simulação de aparência. Porque às vezes nós colocamos um peso muito grande sobre nós, até numa tentativa virtuosa de viver, a gente coloca um peso muito grande sobre nós e chega um ponto que a gente não consegue levar essa cruz que a gente colocou sobre nós, e aí vem aquela tristeza, aquela assídia. Vamos tentar entender isso através dessa passagem que está no livro de Mateus, capítulo 9, 14 e seguinte. Diz assim: Então os discípulos de João, dirigindo-se a Jesus, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Veja, aqui é imperdoável. Como que pode os discípulos de os discípulos de João, que sempre ouviram da boca de João que os fariseus eram essas víboras, né? Agora estão juntos, ali, ó, coleguinha, para criticar Jesus, né? Então Jesus vai dizer para eles: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão que lhes serão tirado o esposo, e então jejuarão. Jesus sabia que os discípulos dele não estavam prontos ainda para viver esse tempo novo. Jesus foi trabalhando de forma compassiva nos seus discípulos. Veja, os fariseus, eles viviam uma aparência de virtude, mas no seu interior, eles não tinham essas virtudes, eles não tinham essa piedade. Eles cumpriam o preceito do jejum simplesmente por um preceito, um ato externo, um ato da lei. Mas Jesus estava preparando os seus discípulos, seus apóstolos, para viverem essa piedade, né, na alma, essa piedade por dentro. Por isso Jesus vai falar da importância de viver no interior. Veja, vai dizer assim, ó: dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Quais são esses dias? São os dias, né, do Calvário, da paixão, morte até a ressurreição de Jesus. Foi tirado o esposo. E esses dias acontecem na nossa vida quando nós cometemos um pecado mortal, porque nós afastamos Jesus de nós. Por isso nós buscamos, através do jejum, através da penitência, religar novamente com Deus, através da confissão. Entende? E aqui Jesus vai dizer: ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Jesus está falando aqui para a hipocrisia, de tentar viver essa aparência de roupa nova, né? Colocar esse remendo, então, esse pedaço de roupa nova, mas a parte da roupa velha não vai aguentar. Então Jesus aqui está dizendo que não é importante a aparência de piedade. E está dizendo que Jesus está dizendo que seus discípulos ainda não estão prontos para viver essa aparência de piedade, né? Por isso ele vai dizer: não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. O vinho novo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas para isso é necessário que seria necessário que os discípulos estivessem prontos, e os discípulos não estão prontos aqui. E é isso que os discípulos de João não entenderam ainda. E veja, muitos discípulos de João, depois que João é preso e morto, eles vêm até Jesus e seguem Jesus. Porque a semente ficou plantada no coração deles, a semente que João semeou, né? Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem e se derramam, e os odres se perdem. Coloca-se o vinho novo em odres novos. Assim, tanto um como o outro se conserva.
E nós vemos que depois da morte e ressurreição de Jesus, depois da vinda do Espírito Santo, de fato, quando esses discípulos, esses apóstolos, eles foram batizados no Espírito Santo, eles nunca mais caíram. Nunca mais caíram. Né? Eles foram renovados no Espírito Santo e nunca mais caíram. E essa é a proposta que Jesus tem para nós, para cada um de nós. Né? Que nós sejamos realmente renovados com esse vinho novo. Lá nos Atos dos Apóstolos vai dizer: mas depois da ressurreição, que eles foram transformados do Espírito Santo, se encheu em seus corações e receberam vinho novo. Aí alguns disseram, né? Lembra lá em Atos dos Apóstolos, quando no dia do Pentecostes, eles estão cheios do vinho doce, cheios desse vinho novo. A proposta de Jesus para nós hoje é esse vinho novo. Mas é preciso que nós trabalhemos o nosso interior. É claro que quando nós temos uma aparência de piedade, e isso é consequência de uma piedade que a gente vive interiormente, ótimo. Mas nós não podemos começar de fora para dentro. Nós temos que começar de dentro para fora. Ou senão nós seremos esse tartufo tentando viver uma aparência, uma simulação de virtude. Deus te abençoe.